Saudações! Sou o professor Kleber Pimentel e vou trazer aqui hoje um tema interessante. Líquido amniótico. Como é que devemos medir? Uma coisa bem rápida, bem objetiva, bem prática e com evidências. Vamos lá diretamente. O tema líquido amniótico e como devemos medir traz uma sequência de slides que vai dizer para você, olha, o que eu tenho de evidência hoje para utilizar qual forma de medida. Vamos lá. Primeiro eu preciso entender como é que o líquido amniótico é produzido, entender a evolução ao longo da gravidez e depois raciocinar como é que eu devo medi-lo. E aí entra uma coisa interessante. Primeiro trimestre basicamente é por transsudato, passagem do líquido pelas membranas, vindo do sangue materno, né? E por isso ele é isotônico, tem a mesma tonicidade, vamos dizer assim, quase os mesmos componentes que o sangue materno, aquele transsudato, né? Que vai ser, e também com plasma fetal. Né? Então isso é a primeira parte, até 12, 13 é basicamente isso aí. Os rins começam a produzir de 8 a 10 semanas, mas só vão ser grande importância um pouco mais para frente, no segundo trimestre, depois de 13 semanas e 6 dias. E aí entra uma coisa importante. Mesmo que eu tenha agenesia renal bilateral, eu posso ter líquido normal até umas 13, 14, até umas 16. Por quê? Porque eu tenho o transsudato, a passagem pelas membranas. Mas depois disso, invariavelmente vai evoluir para uma adraminia. E aí é que entra a segunda parte. Segundo e terceiro trimestre é principalmente a partir dos rins. Né? O rim fetal é quem produz a maior parte da urina, que vai produzir, obviamente, o líquido amniótico, né? Através da urina. Perfeito, isso é deglutido pelo feto e esse turnover de 24 horas acontece ao longo de toda a gestação. Bom, mas o que é considerado normal no líquido amniótico? No primeiro trimestre, aqui a gente tem essa tabela, as referências estão aqui, você pode pausar o vídeo e ir lá e fazer o print ou ir buscar na internet. A aula você deve aproveitar da seguinte forma: assiste, não entendi, volta a assistir de novo, não entendi, eu vou ler algum capítulo de livro, algum artigo de revisão inicialmente, para que eu entenda bem o processo. E você precisa estar lembrado, depois que você assiste, se você faz um resumo no seu cérebro ali, ou você mesmo pode falar com você mesmo, né? Ou tenta escrever um resumo geral, porque é assim que a gente consegue gravar o que foi assistido. Bom, então, com essas referências, a gente tem uma evolução aqui de 8 semanas até 40 semanas, 41. Ninguém deixa passar mais de 41 semanas. Em geral, a partir de 41 já se faz a indução do parto. Observe que tem uma progressão ascendente e atinge um pico que vai ali entre 28 e 32 semanas. E é o máximo que ele chega ali e depois ele começa a cair essa produção. Né? Então essa curva é uma coisa bem variável, então é difícil você estabelecer um ponto específico. O que a gente utiliza são medidas, que eu vou mostrar aqui para vocês, são 3 possibilidades de medidas e que a gente pode adotar e acho que devemos escolher uma delas. Bom, quando a gente fala de quantidade, só para ter uma visão geral e um entendimento geral do que pode ser, a gente deve pensar da seguinte forma: com 10 semanas nós temos em torno de 10 ml, com 22 em torno de 630, com 32 780, que é aquele maior, e 41 semanas, meio litro aproximadamente, 515 ml. Bom, observe que com o slide eu trago sempre as referências para vocês irem buscar e complementar o aprendizado. Segunda parte é o seguinte: qual tipo de medida, que é a grande resposta desse vídeo, eu devo utilizar? Eu tenho 3 possibilidades, 2 que são semi-quantitativas e uma que é bem subjetiva. Medida do maior bolsão vertical, onde ele é medido de forma com o transdutor colocado
verticalmente ou em direção ao chão, né, com o paciente deitado, obviamente, eu vou escolher um dos 4 quadrantes e ver onde tem o maior e vou adotar ele. Ou fazer o índice de líquido amniótico, que são os 4 quadrantes, né, passando uma linha média no abdômen da paciente e dividido em quadrante inferior, superior, né, direita e esquerda. E é uma avaliação subjetiva. Aí eu já digo de cara para vocês, as evidências é que são muito semelhantes, a depender da formação do ultrassonografista. Um ultrassonografista experiente, ele vai dizer se o líquido está normal ou não só na avaliação subjetiva, que é o que interessa para a gente, não especificamente quantificar ou semi-quantificar. Só que na prática e no dia a dia, para uniformizar, tendemos a utilizar muito mais as medidas semi-quantitativas, ou maior bolsão, ou índice de líquido amniótico. Então fica na cabeça, eu vou lembrar, índice de líquido e maior bolsão. Bom, e aí o que eu vou adotar? Aí vem as evidências. Bom, um artigo que é extremamente citado é uma meta-análise, né, uma revisão sistemática quantitativa, publicado pelo Cochrane, né, que é uma das maiores referências mundiais. Ele traz o seguinte, esse trabalho, de 2008, comparou o líquido amniótico, maior bolsão vertical, com o índice de líquido amniótico, para avaliar os resultados da gestação. E qual foi a conclusão dele? Primeiro trabalho que teve grande expressividade, e aí ele traz que o maior bolsão vertical é o método indicado para estimar líquido amniótico. Por que isso aconteceu? Porque ele não fazia o que o ILA estava fazendo. O ILA, índice de líquido amniótico, estava hiperestimando a redução do líquido, ou seja, estava dando muito oligodrâmio. Era extremamente sensível para oligodrâmio e os resultados não eram melhores do que o do maior bolsão vertical. Então você estava criando mais intervenção quando utilizava índice de líquido amniótico em relação à oligodramia. Então esse foi um problema, então de lá para cá se passou a preferir o maior bolsão vertical. Perfeito. Em 2016, um pouco mais perto, houve uma outra publicação na Revista Branca, no Ultrasound Obstetrics and Gynecology, em 2016, o SAFE Trial, um ensaio clínico controlado, né, multicêntrico. Ele traz que o maior bolsão é, portanto, um método favorável para estimar o volume de líquido amniótico, especialmente em população de baixo risco. De novo, trazendo aquela mesma colocação de 2008, da meta-análise, que o maior bolsão não fazia o overdiagnosis, né, a hiperestimativa da oligodramia. E isso facilitava você escolher o maior bolsão, porque se eu usasse o ILA, eu ia fazer mais intervenção sem melhorar o resultado. Bom, mas nem todo mundo concordava com isso. Em 2019, vem uma nova publicação do Journal Ultrasound in Medicine, né, a revista principal do IUM, né, que traz que o maior bolsão vertical era superior na identificação de oligodrâmio, superior no sentido de maior acurácia, menos intervenção, mas que o índice de líquido amniótico era superior ao maior bolsão para polidrâmio, ele era mais sensível para identificar polidrâmio, já que maior bolsão, a medida para polidrâmio é 8 no maior bolsão e 24 no índice de líquido amniótico. Eu vou falar aqui agora, logo depois para vocês, para justificar. Bom, mas o que é mais frequente? Óligo ou poli? Bom, é óligo. Óligo é bem mais frequente que polidrâmio. E aí, o que entra para a gente? O que é que traz mais complicação, poli ou óligo? O poli, quando ele traz muita complicação, ele já é muito grande, e aí o maior bolsão vai identificar de qualquer jeito, né? Então, eu tendo a usar mais o maior bolsão vertical exatamente por isso. Embora essa acurácia, aí vocês vão encontrar, você vai fazer o maior bolsão de um paciente, vai encontrar, por exemplo, 7, o limite é 8. E aí, quando você faz o índice de líquido amniótico, dá 26, 28. E aí você diz, poxa, realmente deu mais para o índice de líquido amniótico. Então ele tem polidrâmio por um e está normal pelo outro.
Então esse era o grande problema. Só que polidrâmino leve, em geral, não tem uma grande repercussão e a maioria é idiopático, e não tem uma causa específica ou não muda conduta. Então esse era o grande argumento que eu trago para vocês para dar preferência. Né? Aí se eu quiser só usar ILA, você pode. A literatura ainda não é taxativa sobre isso. Né? Eu estou dando uma opinião embasada e tentando argumentar para vocês. E como é que essas medidas são? Tanto para maior bolsão vertical quanto para ILA. É aqui que entra essas medidas. Né? Entram essas medidas onde eu tenho maior bolsão vertical, ele vai definir como oligodrâmino menor que 2 centímetros. Agora uma coisa para lembrar, o que eu chamo de maior bolsão, pessoal? Eu tenho que ter pelo menos na horizontal 1 centímetro. Né? Não é só a vertical, que senão tem um filete e vou chamar de bolsão, e não é assim. Né? Algumas publicações consideram que tem que ter 2 centímetros, outras até 1 centímetro de horizontal. Horizontal. Então, eu só posso considerar a maior bolsão pelo menos desse jeito. Tá? Normal entre 2 e menor que 8, e polidrâmino maior ou igual a 8. Já para índice de líquido amniótico, oligodrâmino menor ou igual a 5, e normal entre 5, maior que 5 e menor que 24. Já tem locais que subiram para 25. 1 centímetro só, pouca diferença. Sim, mas existe e está presente. Isso é importante a gente saber. Então, medicina é uma ciência de verdades transitórias e está o tempo todo trazendo novos argumentos e novas publicações relacionadas a isso. E aí você precisa estar, de vez em quando, dando uma lida e atualizando. E esse canal aqui serve para você. Olha, clica aí, se inscreve, vão vir mais vídeos desse tipo. E isso vai fazer com que você, de forma rápida, se atualize ou instigue para que você estude sobre aquele tema. Naquele momento que você está cansado, você quer ganhar um pouco mais de conhecimento, sem precisar se estressar lá, deitadinho na cama, assistindo o celular no intervalo. Ok? Bom, mas essas medidas aqui são respaldadas por onde? Qual é a referência disso aqui tudo? Né? Vem de 2014, várias sociedades nos Estados Unidos juntaram, Sociedade de Medicina Materno-Fetal, de Pediatria, de Ultrassom, de Radiologia, né? de Sociedade de Radiologia, Ultrassom e Medicina Fetal. Então isso é meio que quase um consenso, né? E é bem aceito mundialmente. Então é a referência para vocês. E aí eu trago para vocês, o que é que você vai usar? ILA, maior bolsão ou avaliação subjetiva? Confesso a vocês, a avaliação subjetiva não é tão bem aceita. Né? Algumas pessoas querem ter alguma quantificação. Né? E eu chamar é semi-quantitativo. Por quê? Porque existem falhas. Uma coisa que é importante é, quando eu faço maior bolsão, a concordância com outro observador é maior do que o índice de líquido amniótico. Então é um outro problema para o índice de líquido amniótico. Tem menor concordância quando eu comparo entre 2 ou mais pessoas. Então, por isso que eu fico puxando a sardinha para o lado do maior bolsão vertical. Ok? Então, esse é o recado que eu trago para vocês. Então, se inscreve, ativa o sininho para quando sair um vídeo novo, entrar aí para vocês. Ok? Até a próxima aula e vamos acumular conhecimento.